Olá, bem-vindo ao nosso devocional de hoje, um dia muito especial. Na ordem dos acontecimentos, chegamos ao dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Embora a cruz seja crucial, ela não é o fim da história. Os escritores do Novo Testamento focalizam igualmente a ressurreição de Jesus com vários e ricos detalhes através das suas narrativas. Fato é que não há como negar. Cristo saiu daquele túmulo e vive. Após a ressurreição, nos relatos bíblicos, nós podemos tranquilamente perceber que ele apareceu a poucas e a muitas pessoas. Apareceu a 500 pessoas de uma vez, aos apóstolos mais de uma vez, apareceu em lugares distintos como a beira-mar, apareceu quando seus discípulos esperavam e também quando eles não esperavam que ele aparecesse. As aparições de Cristo após a sua ressurreição foram diversas, frequentes e confirmadas por várias testemunhas. O nosso texto base de hoje é Mateus capítulo 28, de 1 a 10. Eu não vou ler aqui o texto, gostaria que você fizesse isso em sua casa, mas devemos notar a importância desse relato bíblico. O sábado havia passado e começava um novo dia, o primeiro dia da semana, aquele que seria o primeiro domingo cristão. E foi nesse dia e ocasião quando duas mulheres, as duas Marias, que haviam acompanhado o sepultamento do Senhor Jesus Cristo, se dirigiram até o túmulo. E quando chegaram naquele lugar, confrontadas com uma manifestação de Deus, uma teofania, ficaram impressionadas, impactadas. Mais tarde, quando foram contar a história do que tinham visto ali naquele lugar, seus relatos variavam e, conforme refletido nas narrativas dos evangelistas, possivelmente é porque elas estavam um tanto confusas com o impacto do fato que o anjo lhes havia revelado, dizendo: ele não está aqui. Bem, o evangelista Mateus registra que um anjo removeu a pedra e ficou sentado sobre ela, radiante como relâmpago e com as vestes brancas como a neve. Essa aparição do anjo aterrorizou as mulheres, como eu disse, e não somente. Os guardas, especialmente, ficaram extremamente aterrorizados e caíram como se realmente estivessem desmaiados. Elas ficaram emudecidas, entretanto, o anjo tenta confortá-las, encorajá-las, ao dizer a elas: não tenham medo, ele não está aqui, ele ressuscitou. Venham, confiram, vejam. Mas esse mesmo anjo disse às duas mulheres: vão depressa e contem aos discípulos na cidade. Então elas foram e o fizeram conforme o anjo lhes havia ordenado. A urgência da mensagem do anjo e também a mensagem do Senhor Jesus Cristo, porque o texto nos diz que enquanto elas se dirigiam à cidade, o próprio Senhor Jesus veio ao encontro delas, saudou-as e lhes disse: não tenham medo, mas se dirijam a Galileia, porque lá me verão. Então, tanto a urgência no relato do anjo, quanto a urgência no relato do Senhor Jesus Cristo, indicam que essa próxima reunião que aconteceria na Galileia, reunião que ele teria com seus discípulos, seria de extrema importância, ocasião em que eles receberiam, mas agora do Cristo ressurreto, vivo, a comissão para anunciar a mensagem do Evangelho a todo mundo. Queridos, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Que alegria! Sem dúvida, é a mais fantástica afirmação que nós podemos ouvir. Os homens, ao longo da história, tentam
desafiar e negar a realidade da morte de Jesus, bem como da sua ressurreição. Contudo, o próprio Cristo afirmou tê-la conquistado, vencido em sua própria experiência e destruído o seu poder, o poder destruidor da morte sobre os homens. Cristo ressuscitou por causa da nossa justificação, disse Paulo. Na mesma carta aos Romanos, ele diz que a obra de Cristo na cruz teve êxito em expiar os nossos pecados, porque por meio da sua ressurreição, ele foi designado Filho de Deus com poder, sendo aquele que reinará para sempre. Também afirma Paulo que somente Cristo ressurreto poderia fazer esta afirmação. E então o autor de Apocalipse afirma: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Aquele que vive venceu a morte e agora está preparando um lugar para mim e para você, na presença de Deus. Um novo céu e uma nova terra nos são garantidos, onde todo o povo de Deus viverá alegremente com Ele e para sempre. Eu quero convidar você a refletir comigo nos motivos para gratidão e adoração a Deus que nós temos aqui. Mateus registra que nesse encontro de Jesus com as mulheres, enquanto elas se dirigiam para contar a boa nova aos discípulos, ao encontrá-lo, ao serem saudadas por ele, elas se ajoelham, abraçam seus pés e o adoram. Que motivos de alegria, de louvor, de gratidão nós temos aqui. Notem, pela morte e ressurreição de Jesus, nós estamos salvos da ira de Deus. Paulo diz isto aos Tessalonicenses, mas ele também vai dizer aos Colossenses e aos Filipenses que porque Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Ele. Morremos para esta vida e estaremos com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas ainda, Paulo ensina aos romanos que podemos viver agora uma nova vida para Deus, pois nós somos justificados mediante a ressurreição do seu Filho. E ainda, não há mais condenação sobre nós. Ele faz uma pergunta: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, mas ressuscitou e está à direita de Deus. Então, na carta, sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 14, ele diz: porque Cristo ressuscitou, a nossa fé e a nossa pregação não são inúteis. É importante lembrar, e como é importante lembrar, que a grande comissão, o que aconteceu após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a grande comissão para nós irmos e fazermos discípulos de todas as nações, teve a origem na ressurreição. Cristo ressuscitou e é Senhor sobre as nossas vidas. Paulo disse aos Romanos, e eu vou terminar aqui, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Que ao refletir sobre esse texto em Mateus e os demais textos compartilhados aqui, você possa ter um coração aquecido, na plena convicção de que o túmulo está vazio, mas muito mais de que o Senhor Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, é Senhor sobre a vossa vida. E Ele tem grande expectativa de que a sua vida seja vivida para Ele, em louvor e adoração, mas fielmente correspondendo à sua expectativa, conforme a grande comissão de anunciar a mensagem da cruz até que Ele volte. Que Deus o abençoe.